Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Queridos irmãos, queridos ouvintes da Palavra de Deus, louvai ao Senhor em todo o tempo, engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. A mensagem de hoje, queridos, tem o seguinte tema: Deus levanta líderes em qualquer situação. O texto bíblico está em Gênesis, capítulo 41, versículo 38, que diz assim: E disse Faraó a seus servos: Acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Amém? Queridos irmãos, queridos ouvintes, estamos vivendo uma crise mundial. Um vírus mortal assola a humanidade. Pode ser o início de uma guerra biológica ou bioterrorismo, ou ainda um golpe com o objetivo de quebrar a economia em vários países. Nós não sabemos, mas seja como for, a crise está instalada. Fato é que por conta disto, estamos prisioneiros em nossas próprias casas. O direito de ir e vir se tornou obsoleto. E uma nova crise maior ainda está só no começo, a crise financeira. Talvez vocês estejam muito bem até agora, queridos, mas existem milhares de prestadores de serviços que colocam comida na mesa somente quando trabalham. Existem empresários que estão quebrando, sendo forçados a demitir centenas de funcionários. Existem diversos setores onde não é possível atuar executando os serviços em casa. Logo, as máquinas estão paradas, as vendas encerradas, o dinheiro não gira e as dívidas aumentam a cada hora. E o que fazer em meio a tudo isso? Ora, buscamos uma resposta dos céus. Vejamos o que Deus costuma fazer quando crises assim acontecem. E a resposta de Deus na Bíblia para nós é essa, meus irmãos. A Bíblia diz assim, em Gênesis, capítulo 45, versículo 7. Gênesis, capítulo 45, versículo 7. Pelo que Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Amém? Queridos irmãos, o texto nos dá o entendimento que antes da crise de fome se instalar no Egito,
Deus já havia tomado providências, enviando para lá seu servo José, que seria o salvador daquela nação. Esta é a primeira resposta de Deus. É assim que Deus trabalha, queridos. Deus é onisciente. Ele antecipa uma providência para solucionar uma crise que ainda vai acontecer. Foi o que aconteceu com o Egito. Deus enviou José para salvar aquela nação. E hoje, meus irmãos, muito antes desse vírus começar, Deus já havia entrado com providências, deixando na terra a sua igreja eleita. E é na igreja, queridos, onde encontramos homens e mulheres de Deus que pisam em serpentes e escorpiões, que um simples vírus não vai lhe assustar nem um pouco. A Bíblia diz assim, em Mateus capítulo 10, versículo 1. Mateus capítulo 10, versículo 1. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade de todo o mal. Amém? É na igreja também que encontramos cristãos como José, em quem há o Espírito de Deus que lhes ilumina e os capacita com sabedoria do alto para administrar todo tipo de situação difícil. Mas a pergunta é: quem é você nessa crise, querido ouvinte? Uma pergunta. Quem é você nessa crise, meu querido ouvinte? Existem 4 perfis. Um deles, com certeza, é o seu. Primeiro perfil. Você é mais um na multidão do Egito que só sabe esperar pela solução do governo? Esse é o primeiro perfil. Segundo perfil. Você é como os estrangeiros que foram assolados pela fome e tiveram que descer ao Egito para comprar comida sem nenhum poder de negociação, sendo obrigados a comprar pelo preço que for imposto. É o segundo perfil. O terceiro perfil. Você é como o Faraó, que está tendo pesadelos, sendo assustado e apavorado pelo futuro que virá. Quarto perfil. Ou você é como José, que tem o Espírito de Deus e está pronto para usar a sabedoria que vem do alto, a Bíblia Sagrada, para resolver toda e qualquer situação difícil? Queridos, em qual perfil você se encaixa? Em nome de Jesus, profetizo, meu irmão, seja como José.
seja como José. Porque em meio a essa crise, Deus está abrindo portas de liderança. Passe pela porta que o Senhor abriu e seja um líder levantado pelo Senhor. Faça isso, querido. Seja o líder que sua família precisa. Seja o líder que sua igreja precisa. Seja o líder que seu bairro precisa. Seja o líder, querido, que sua empresa precisa. A igreja do Senhor deve ser como José, o líder que o Egito, ou melhor, o mundo precisa neste momento para passar por essa crise. A igreja do Senhor precisa ser como José, pois só assim vai conseguir passar por essa crise. Pois os governantes estão como Faraó, recebendo as más notícias e tendo pesadelos sem saber o que fazer. Então, queridos, que a igreja do Senhor se levante nessa hora. A responsabilidade está com a igreja do Senhor. José recebeu a má notícia olhando os sonhos de Faraó. Ele viu que uma grande crise se aproximava e não temeu, não se assustou, não se alarmou, mas foi firme e confiante de que poderia resolver a situação. E você, querido ouvinte, está assustado? Está com medo? A Bíblia diz assim em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, seja igreja, seja como José, seja cheio do Espírito Santo, querido. O Senhor está abrindo portas de liderança, meus irmãos. É nos momentos de crise que Deus levantou juízes para livrar o seu povo. É nos momentos de crise que Deus tira reis do trono e os substitui. Foi na crise que Deus levantou José. Foi na crise que Deus levantou Moisés. Foi na crise que Deus levantou Josué. Foi na crise que Deus levantou Elias. Foi na crise que Deus levantou Josias. Foi na crise que Deus levantou João Batista. E nessa crise, Deus está levantando você e eu, querido ouvinte. Deus está levantando você e eu nessa crise. Pois não se preocupe com nada, o Senhor é contigo. A sabedoria vem do alto, o Santo Espírito te acompanhar e o guiará em toda a verdade. O Santo Espírito te acompanhará e o guiará em toda a verdade. E não importa quais sejam os problemas que essa crise vai trazer, todos eles serão solucionados por você, pois você é o líder cheio do Espírito de Deus, que saiu da prisão do medo e da prisão das trevas para liberar
para liderar em plena luz. Pense nisso, queridos. Pense nisso. Você é o líder levantado por Deus para resolver o problema dessa crise. Pense nisso. Amém? E que Deus assim nos abençoe. Sou o diácono Joelson Machado, do Ministério Momento com Deus.